Olá galera, parte 2 então. Nós estamos agora tratando dessa questão de nós podemos contemplar o futuro, visões do futuro. Nós aprendemos muita coisa no vídeo 1, né? Mas nesse vídeo 2 nós vamos acrescentar, fazer um upgrade. Eu estou indo devagarinho para que você aprenda. E se eu for rápido demais você não vai entender. E eu quero que você entenda. E uma vez entendendo, vai recair uma responsabilidade sobre você. Então diga e repito, se você não quer responsabilidade, você quer ficar de braços cruzados, você quer dormir, mesmo quando a Bíblia diz acorda, ó, tu que dormes, você quer dormir, a escolha é sua. E lamentavelmente as consequências também. Então eu tinha terminado usando o exemplo ali das traduções, né, da Bíblia que podem trazer equívocos, como você mudar para a eternidade algo que era na sua origem como indeterminado. Tanto é que Jesus pregou os espíritos em prisões, não foi? O que Jesus foi pregar? Por que o libertador vai pregar os espíritos em prisões? Descrito lá em Pedro. Por quê? O que o libertador vai fazer na prisão? Tripudiá-los? Claro que não. E diz quem eram ainda. Quem eram? Aqueles que foram rebeldes na época de Noé. Ou seja, não aceitaram a pregação de Noé. E certamente não foi só Noé que pregou, Enoque também pregou, e muito, né? E foi transladado. Né? Transladado ou ele foi transportado para outro lugar, né? Como é que aconteceu isso? Ele foi arrebatado ou ele foi transladado? Veja uma série minha de vídeos chamada Espadas de Fogo. Eu conto sobre uma das profecias de Daniel, né? E falo também a respeito das testemunhas mártires. E também vou explicar essa diferença de transladado e arrebatado, né? Será que ele foi realmente arrebatado ou ele foi transladado? Veja essa série, Espadas de Fogo, conhecimento é poder, gente, tá bom? Tô dando dicas aqui para vocês. Então, falei sobre isso, usei o exemplo de Deus se arrepender-se de Deus, que está fora do contexto também, a tradução foi errada, se a gente pegar do original. Então veja bem, se Deus é onisciente, ele não pode se arrepender, seria estranho, né? Seria estapafúrdio isso, né? Então isso não pode acontecer. Mas isso, como eu disse, é outro assunto, é outro tema, não é a pauta desse vídeo, eu quero que você entenda uma outra coisa. Existe uma evidência muito clara, quando a gente vê na Epístola de Judas, que aqueles anjos que não guardaram o seu domicílio foram lançados a prisões eternas, só que não eram eternas, a gente viu até o dia do grande juízo, né? Então foram lançados a prisões, ao abismo, né? Ao local de escuridão. Nós vemos uma evidência do abismo, tem evidência na Bíblia que esse abismo existe, que é uma outra dimensão. Tá? Lembra das dimensões que a gente falou? É uma outra, eles estão todos aqui, trilhões de demônios, trilhões. Mas eu quero lembrá-los que a grande maioria ficou com Deus. Tá? Isso é importante lembrar. Né? Deus é o Criador, Deus pode criar quantos anjos Ele quiser. O demônio não tem esse poder de criar nada. Ele não cria nenhuma grama, não cria nenhum capim, nenhuma flor. Deus, ele cria. Criar é você pegar algo do nada absoluto. O diabo, ele pode transformar a matéria, como transformou os cajados dos magos do Egito em serpente. Transformar a matéria. Mas criar do nada absoluto, não. Somente Deus é capaz de fazer isso, tá bom? Então, existe o relato bíblico que fala a respeito dessas dimensões, para que seja mais uma evidência para você. Conta a história de Abaddon. Abaddon, ele é a tradução mais próxima do termo, seria o destruidor. Ou seja, Abaddon não é um demônio bonzinho, não. Ele é considerado o destruidor. Ele vem com muita ira. É um demônio muito, como é que eu vou dizer, muito cruel. É um demônio com uma raiva dentro dele, indescritível, né? Acho que nenhum ser humano é capaz de sentir esse patamar de raiva, de ira, de cólera, né? É uma entidade assustadora de você ver, né? Os olhos, a postura, você vê que parece que não existe ternura nenhuma, não restou nada de amor naquele que um dia foi um anjo. Incrível isso, né? Então, esse Abaddon, ele vai ser solto do abismo. A Bíblia fala que ele vai ser solto lá em Apocalipse. Então, se ele vai ser solto, logo ele estava preso. Lembra? Em prisões eternas. Saíram da sua habitação. Então, ele está em prisões. Então, ele estava preso, né? E ele teria, quando ele saísse, ele ia liderar, ele seria o rei de uma horda de demônios que iam solapar a terra, mediante uma provação, uma aquiescência de Deus. E presta atenção, você vai entender o porquê disso também, tá? Vou pegar aqui o texto. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela do céu que caiu na terra. Estrelas aqui, nessa linguagem figurada bíblica, são anjos, tá? O próprio termo Lúcifer, né? Ele está ligado a portador de luz. É um anjo, eles são
eles produzem luz, né? Então a estrela está ligada a anjos. Se a gente pegar o livro de Jó, né, Jó 38:7, está escrito assim: quando as estrelas, anjos da alva, juntas alegremente cantavam. Estrela não canta, né? Tá falando de anjos aqui, comparados às estrelas. E todos os filhos de Deus jubilavam, ou seja, todos os anjos, né, fazendo analogia com estrelas, jubilavam, cantavam, adoravam a Deus. Isso foi num período anterior à criação do homem. Então Deus está dando uma bronca aqui em Jó, né? Está fazendo Jó chacoalhar um pouco Jó, né? E está dizendo: onde é que você estava, né? Sabe? Os anjos cantavam, eles se alegravam, eles são comparados a estrelas. Então nessa alegoria aqui, onde diz que uma estrela caiu do céu, né, e veio trazer uma chave, foi um anjo que veio trazer uma chave, amando de Deus, porque estava com Deus a chave do abismo, tá? Não está com os demônios, eles não podem se libertar, somente se Deus assim permitir, tá bom? Outros não, outros se libertam mediante a nossa legalidade. Você pode dar legalidade para o demônio e ele entra na tua vida, simples assim, né? Então foi dado para ele a chave do poço do abismo, para esse anjo foi dada a chave do poço do abismo. Então tinha um abismo, né? Mas ainda tinha um poço no abismo, que era o abismo do abismo, né? Então essas entidades estavam presas, lembrando, em outra dimensão, não na nossa dimensão, não numa dimensão visível, não é um poço literal, tá? E o anjo veio, amando de Deus, e a chave que selava o abismo. Começa lá essa história em Apocalipse, capítulo 9, verso 1. Vamos continuar a partir do 9 aqui, verso 1. E continuou: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço. Quem abriu? Não foi Abaddon. Abaddon estava preso. Quem abriu foi esse anjo, amando de Deus. Chegou o momento, Deus falou: vai lá, abre o poço. Chegou o momento de soltar o juízo do grande dia. Alguma coisa vai acontecer. Esse juízo reflete também a nós, aos homens, à humanidade. Sabe? É um juízo macro. Não, a gente imagina que Deus vem julgar somente nós. Mas eu acredito que o julgamento de Deus se estende muito mais do que nós. Talvez até mesmo aos anjos caídos. Fica uma possibilidade, eu não sei. Mas eu acredito no amor e justiça de Deus. E Deus criou e o chamou de filhos, né? Os meus filhos cantavam. Quando vem ali em Jó, capítulo 1, depois Jó 2:1, que fala que os filhos de Deus apresentaram-se perante o Senhor, e dentre eles estava quem? Satanás. Dentre eles Satanás era filho também, né? E por alguma razão Deus não fechou a porta do céu para o diabo. O diabo continuou tendo acesso à sala do trono para falar com Deus, né? Para pedir permissão, no caso, para tocar em Jó. Então, por que Deus deixou a porta aberta? Sabe que a Bíblia diz que na Jerusalém Celestial as portas estão sempre abertas. Está escrito lá. Preste atenção nisso e se pergunta por quê, né? E aí continua. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. É que é o abismo, outra dimensão. Como a fumaça de uma grande fornalha. Como a fumaça do poço escureceu, com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. A Bíblia não fala que o céu vai se escurecer, que a lua não dará a sua luz, né? Pode ser N coisas, pessoas pensam no eclipse, em tanta coisa, uma erupção vulcânica, mas quem sabe essa abertura do poço? Algo talvez inexplicável, algo que a ciência não vai conseguir explicar, né? E da fumaça vieram quem? Gafanhotos sobre a terra, mas não foram qualquer gafanhotos. Os gafanhotos são considerados pragas, né? Assim, quem trabalha com agricultura não gosta de ter gafanhotos na sua plantação, porque eles destroem tudo, vai te dar um prejuízo. Então esses gafanhotos, nessa alegoria aqui, representa que eles vêm na terra para causar um dano, né? E veja bem, e foi-lhes dado poder. Quem deu poder? Abaddon? Não, Abaddon era o líder deles. Mas quem concedeu, quem permitiu isso foi Deus. Porque era o momento do juízo, era o momento do juízo. Quando você lê lá, acho que está em Lucas, se não me falha a memória, Jesus está numa sinagoga e ele começa a ler o livro de Isaías, né? E ele lê até uma parte só, né? Ele só lê até o ano aceitável do Senhor. Ele lê até ali, né? Mas se você pegar o texto original, ele continua. Ele também fala e o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus naquele momento não veio trazer vingança. Ele veio trazer o amor de Deus. Ele veio para consolar os cativos, os que choram, né, para libertar os cativos. Ele veio com outro propósito. Ele veio nos dar uma oportunidade de você ter uma vida em abundância. Essa é a chance que você tem, através do amor e do sacrifício de Cristo. Então, é aquele momento. Aqui é outro momento. E foi-lhe dado poder. Então, Deus permitiu.
com o poder que tem os escorpiões da terra, semelhante aos escorpiões, são venenosos, te matam, né? E foi-lhes dito, quem disse? Deus. A ordem era que não ferissem, que não fizessem dano à erva da terra, nenhuma planta, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem aos homens. Quem serão punidos? Os homens, os pecadores. Aqueles que ouviram a palavra de Deus e negligenciaram a palavra de Deus. Tá vendo a importância? Eu tô te dando aviso ainda. Dá tempo de você parar de ver esse vídeo, tá? Você vai conhecer a palavra de Deus e vai ter uma responsabilidade depois disso, tá bom? Então, foi mais aos homens. Foi permitido que eles tocassem os homens, aqueles que foram rebeldes, os desobedientes, né? E os homens, qual homens? Que não tem nas suas testas o selo de Deus. Ou seja, quem tem o selo de Deus, não estamos falando da marca da besta, tá bom? Que provavelmente vai ser na mão direita, né? Mas está falando aqui aqueles que não têm em suas testas o selo de Deus. Não é algo literal, gravado assim, eu sou de Deus, sabe? É algo espiritual. Por que na testa? Porque é onde está a nossa mente, é onde está a nossa mente, onde está a nossa razão, onde está a nossa compreensão, onde você pensa. Tudo começa pela mente, né? Você tem o pensamento, desce para o coração e aí você executa a ação. Tudo começa na mente. Nós temos que vencer o pecado na mente. Então, quando você pensar em falar mal de alguém, para aqui. Não desce para o coração. Quando você pensar em maltratar alguém, pensa primeiro, né? Então tinha o selo de Deus na testa, né? E veja bem, o que seria esse selo aqui? Então, esse selo, eu fazendo aqui um complemento, né, no que eu acredito, esse selo seria aqueles que têm os seus nomes escritos no livro de Deus. Então, quem tem um nome escrito no livro da vida, tem o selo de Deus, está protegido por Deus. Isso está na Bíblia, Daniel? Tá. É uma promessa de Deus, viu? Isso é promessa, tá? Que esses que têm o selo não vão ser atingidos. Vai vir Abaddon, vai vir uma desgraça na terra, né? Só que quem tem o selo não vai ser atingido. Você não precisa ter medo. A Bíblia diz muitas vezes, não tenha medo. Apocalipse já começa dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Há uma bem-aventurança aqui para aquele que vê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Não está dizendo, morra de medo agora porque o bicho vai pegar. Não é o medo. O medo te paralisa. O medo faz com que você seja incapaz de fazer realizações. E Deus quer que você se movimente, que você luta. Nós vamos entrar, já estamos em batalha, mas nós vamos entrar numa guerra. E eu quero passar as orientações para vocês dessa guerra. Aí é uma promessa. Veja só o que Daniel diz em sua visão. Livro de Daniel. E naquele tempo, qual tempo? Final dos tempos. O tempo que Jesus disse que ia acontecer, que o amor se esfriaria, né, que teriam pestes, pragas, guerras, rumores de guerras. Mateus 24. Exatamente a descrição de Mateus 24. Tanto é que Jesus ele vai repetir parte do que Daniel falou. Naquele tempo se levantará quem? Miguel, o grande príncipe. Então Miguel é um grande príncipe. Foi aquele que pelejou, né, com Satanás para disputar o corpo de Moisés. Lembra dessa história? Né? Eles estavam disputando o corpo. Por quê? Porque se soubesse de Moisés seria enterrado, né, viraria um local de peregrinação, de adoração. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Com o tempo, o diabo foi deformando as coisas de tal forma que hoje existem igrejas católicas compostas de ossos, de ossários, de supostos mártires. Foram padres, homens como eu e você, que pecaram, que erraram, mas que estão lá como relíquias, né? E aí quando o diabo deu a volta, ele fez a mesma coisa, né? E aí o que Miguel diz, né, para o Satanás? Olha, Satanás, ele é um querubim, né? Miguel é um arcanjo. Eles têm patamares diferentes, hierarquias diferentes. O que ele diz? Que o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não tinha autoridade para repreender, mesmo sendo o grande príncipe, né? Então Satanás ele é um querubim, por isso que foi colocado querubim para tomar conta do caminho da árvore da vida, mesma patente de Satanás, tá bom? Então que o Senhor te repreenda. Entre eles existe uma hierarquia, e essa hierarquia é respeitada. E aqui na Terra, quando a gente tenta se espelhar um pouco nos valores celestiais, a gente vê que a hierarquia mais simples, ela não é respeitada. Eu sinto isso na minha vida e eu vejo isso na vida de muitas pessoas também. E certamente você já experienciou isso também. Aí continua. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo,
a seu favor, a meu favor. Então Miguel vai se levantar para te proteger, para te guardar, porque você tem um selo. E haverá um tempo de angústia como qual nunca houve. Jesus vai repetir isso. E Daniel está dizendo, tem um tempo de angústia, você acha que o negócio está complicado? Vai piorar. Se alguém disser para você, Daniel, vai vir um avivamento agora, fala para você, vai rolar um avivamento, o mundo vai se converter, vai ter um ministério do avivamento global e vai ter o ano do fogo. Gente, isso não vai acontecer, a Bíblia não fala isso, estão te enganando. Se você acreditar nessa balela, eu estou te falando a verdade, tá bom? E pago o preço por isso. É mentira. Então haverá um tempo de angústia como nunca houve, e desde que houve nação até aquele tempo, né? Mas naquele tempo, ou seja, quando começarem as aflições, aquele tempo que Jesus começa a narrar em Mateus 24, que ainda ele fala, não temas, isso aqui é só o começo das dores. E Jesus já narra um quadro terrível. Dá uma lida lá, Mateus 24. Né? Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo. Quem é seu povo? Aqueles que têm um selo. Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. E todo aquele que for achado escrito no livro. Né? Daniel 12:1. Então, seu nome está escrito no livro? Tranquilo. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Fica tranquilo, tá bom? O medo, ele não der o seu medo de verdade. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Hoje eu não tenho medo, sinceramente eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de morrer, porque se eu morrer eu vou encontrar com meu filho, com a minha esposa. Né? Não tenho medo de nada, não tem nada que eu pare para pensar, poxa, isso eu tenho medo. Mas tem um medo que eu tenho sim. Eu tenho um medo que esse medo às vezes chega até me apavorar. Eu tenho muito medo de fazer obra de Deus de forma negligente, sabe? Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Então eu tenho procurado sempre fazer o melhor. Esses vídeos não sem custo para vocês e dão horas de trabalho, de pesquisa, né, de orar, de meditar, de me consagrar. Leva às vezes 20 horas para produzir um vídeo desse, né? Um vídeo de 40 minutos, 45 minutos, 20 horas de trabalho. Para produzir um livro, mais de 1 ano de trabalho. Né? Então, eu procuro fazer um seminário, 6 meses de trabalho. Né? Então, eu procuro sempre fazer o melhor para Deus. Infelizmente, com muito peso no coração, eu vou ter que cobrar por esse curso de líderes, né? Vai ser na plataforma do Hotmart, tudo mais, vai ser dividido no cartão de crédito, mas eu quero dar um curso de excelência com 40 aulas, né, sobre liderança, cada aula com cerca de meia hora para que você absorva bem. Nós vamos ter mais 2 aulas bônus, vai ser um curso apostilado, você vai receber uma apostila também, que você vai poder baixar, vai ter um link baixar, não uma apostila impressa, não tenho grana para isso. Vai ter uma prova no final. Tá? Antes da prova nós vamos ter 2 lives para tirar dúvidas, nós vamos bater um papo com quem fez parte do curso, vamos bater um papo para tirar dúvidas, fazer 2 lives com vocês, tirar 2 dúvidas, eu vou passar uma prova para vocês e vou dar tempo para fazer a prova, né? E vou corrigir. Aqueles que forem aprovados vão receber um certificado, né? E veja bem, é um certificado que nesse mundo aqui na Terra não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Vai ter um valor no mundo espiritual, porque aí você conquistou autoridade espiritual. É isso que eu quero. Eu quero forjar líderes, não líderes rasos, como hoje pessoas se autoproclamam apóstolos, como líderes que se autoproclamam pastores, né? Se dão títulos, vaidade. Não, eu quero pessoas, eu quero que Deus me capacite a transformar recrutas em soldados. E mais do que isso, soldados de elite de Deus. Eu quero que Deus me capacite a levantar os Paulos que estão espalhados por esse mundo num remanescente fiel. Eu quero que Deus me capacite a levantar os Elias, os Eliseus, os Moisés. Né? Esses homens e mulheres que fizeram diferença na nação. Porque o mundo carece disso, o mundo carece de referência. Carece de alguém para olhar e dizer, puxa, eu vou ser espelho daquele homem, daquela mulher. Porque com todos os problemas que ele ou ela tem passado, ele continua dando graças a Deus. Como Paulo disse, nada vai me separar do amor de Deus. E Paulo passou só desgraça. Né? Paulo podia estar reclamando. Paulo não reclama. Nada vai me separar do amor de Deus. Simples assim. Quer dizer, não é triunfalista. Eu quero ensinar um segredo para vocês. Coisas que eu nunca falei. Coisas que eu aprendi com Deus. Muitas delas eu aprendi há menos tempo. Coisa de uns 4 anos para cá. Né? E outras coisas eu já sabia, mas eu sempre achei, as pessoas não vão entender, né? Eu vou explicar isso, não vão entender, eu vou jogar pérola aos porcos. Então Deus dessa vez me cobrou de novo, Daniel, agora é hora de fazer. Mesmo porque, quem acompanha o ministério,
as ofertas que mandam pra gente caíram, e caíram muito. Né? Eu sei que a gente vive numa situação de crise, muita gente perdeu emprego na pandemia, eu compreendo que o mês de janeiro é um mês difícil, tem PVA, renovação de aluguel, né? O indexador aumentou pra caramba, o meu aluguel vai aumentar também, eu estou negociando com o proprietário o melhor valor. Tive que pagar também PVA do meu carro, tem as minhas despesas também. Aquela questão, eu preciso do dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Mas as ofertas caíram bastante. Em termos percentuais, eu posso dizer que caíram uns 70%. Né? Então, eu busquei estratégia de Deus. Falei, Senhor, eu sempre ajudei as pessoas, sempre que Deus me deu a mais, diante de Deus, eu nunca retive, eu nunca juntei dinheiro. Eu poderia ter uma casa própria se eu quisesse. Porque quando eu ministrava seminários pelo Brasil, eu ganhava mais dinheiro até. Né? Hoje na internet é grátis. No final tem o Pix. Se você tem vontade, sente de ofertar R$10, R$15, 30, 50, 100, é você e Deus, por amor. Nunca vou exigir nada de você que não seja por amor. Jamais eu vou ameaçar você com maldição ou vou te prometer uma recompensa, porque aí eu estaria vendendo uma ilusão, eu estaria sendo desleal a Deus. E Deus tem me mantido reto até aqui, em pé até aqui. E esse é o medo que eu tenho, desagradar a Deus. Sabe, de fazer algo que Deus não mandou fazer. Né? Ou pior, deixar de fazer algo que Deus mandou. Deus mandou fazer esse curso, eu vou fazer. Já que eu vou fazer com excelência. Estou fazendo devagar, não tenho pressa. Não sei quando vai ficar pronto. Eu espero que nesse semestre. É uma expectativa, tá? Quando estiver pronto eu aviso vocês. Mas eu te garanto que é um curso que nunca você fez e que não existe no mundo inteiro. Garanto isso. Né? Não por vaidade minha. Porque se você pegar meus seminários, ou quem participou dos meus seminários, 7 pausas de seminários, você vai ver que não tem no mundo inteiro. Não existe seminário assim. Né? Deus nos deu algo exclusivo, pela capacitação única e exclusiva dele, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, o meu medo e o seu medo deve ser esse. Deixar de fazer a vontade de Deus, né? Ou pior, fazer algo que Deus não mandou fazer. Isso aí é terrível, gente. Pior coisa que você pode fazer, né? Continuando aqui. Abaddon então é solto. O anjo vai lá, abre a porta do abismo e sai os gafanhotos e Abaddon é o líder deles, né? E foi-lhe permitido que não os matassem. Quem? Os homens. Então foi permitido que atacassem os homens, que esses gafanhotos atacassem os homens, mas não os matassem. Você vai machucar eles, mas eles não vão morrer. Sabe, isso não é crueldade de Deus, isso é justiça de Deus. Sabe quantas pessoas más e cruéis existem no mundo? Existem muitas formas de você machucar alguém. Você pode falar alguém que já tem um trauma, por exemplo, de autoestima e falar, pô, seu gordo, sua gorda. Você matou aquela pessoa. Né? Você pode falar para um adolescente em conflito e dizer, você não presta, você não tem valor nenhum, você nunca vai ser nada na vida. Você pode matar aquela pessoa, literalmente. Né? Então existem muitas formas de matar. Dizer, você não é capaz, você não consegue, você não presta, você é irrelevante. Mas Deus, ele faz o contrário, né? Ele escolhe os pequeninos, os que não são, para confundir os que são. Deus acolhe os rejeitados. E é isso que eu tenho procurado fazer através do MGL também, claro, em proporções menores para manter a qualidade. Já temos quase 10 mil pessoas solicitando vaga para o MGL, me sinto muito prestigiado com isso, mas a gente só vai poder ter 70. Porque senão eu perco a qualidade. Nós queremos qualidade, não quantidade. Não me interessa a quantidade. Teve gente até oferecendo dinheiro, mas Daniel, pago. Quanto custa? Não custa, não tem custo. Né? É como se fosse um seminário teológico. São 3 anos de estudo. Né? Trocentas aulas, um monte de coisa para você estudar, livros e tudo mais. Mas o custo é zero. É zero. Todo professor, todo líder faz de graça, porque aprendeu. Aprendeu esse princípio comigo. Eu lembro que uma vez eu estava num seminário e eu queria ensinar um princípio para o povo. Eu lembro que uma ovelha minha esses dias mesmo lembrou disso. E eu peguei e falei, gente, Deus está falando algo, né? Pedi permissão para Deus, claro, porque o que eu ia falar não era verdade. Falei, Senhor, posso usar isso como estratégia? Deus permitiu. Então eu falei, olha, Deus está me dizendo o seguinte, que vocês vão ter que dar agora uma oferta especial, uma oferta de amor, e se vocês assim fizerem, vocês vão ter uma bênção extraordinária. Sabe aquele pedido que você está pedindo para Deus e parece que o céu está de bronze e não está te respondendo? Deus vai te responder. Então eu quero que você pegue seu cheque agora e faça um cheque de no mínimo R$1.000. Nada menos que R$1.000. Ah, mas eu não tenho. Você tira do cheque especial, você pede emprestado depois, não importa. Você vai tirar e vai dar R$1.000 para Deus. Vamos colocar diante do altar aqui, vamos consagrar esse valor. E muitas pessoas começaram a pegar o talão de cheque. Aí eu interrompi, falei, gente, para. Não façam isso. Nunca façam uma oferta mediante uma obrigação.
ou a busca de uma recompensa, ou por medo. As ofertas feitas para o tabernáculo, que Moisés teve que proibir a oferta, para pensar num negócio desse, né, o povo ofertou por gratidão. Eles não estavam com medo da maldição da múmia. Moisés não amaldiçoou. Né? Então foi um ensinamento que eu dei para eles, e eu lembro que uma dessas ovelhas lembrou isso de mim. Puxa, eu fui um dos primeiros a pegar o cheque, eu ia dar, porque eu aprendi assim. Eu falei, então, te ensinaram errado, você tem que fazer por amor, jamais faça dessa maneira, ainda mais estabelecendo valor. Oferta voluntária de R$1.000. Como assim voluntária de R$1.000? Não é mais voluntário, né? Bom, continuar. Abadom é solto e foi permitido que não matassem os homens, mas os torturassem. Quem está mandando isso daqui? Essa ordem vem de Deus, tá bom? Mas que por 5 meses os atormentassem. 5 meses você fosse picado por esses bichos monstruosos, por esses demônios, fosse torturado por eles, você não morre. Incrível. É uma dor terrível, mas não vai te matar. É a dor como uma picada de um escorpião, mas não vai te matar. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Você vai tentar se matar e vai sobreviver. Está escrito. Eu acredito na palavra de Deus. Literal. Eles vão buscar a morte, mas não acharão. Vão tentar se matar e Deus não vai permitir que eles morram, porque eles vão sofrer. Por que vão sofrer? Porque fizeram muita gente sofrer. Porque eles mataram muitas pessoas. Mataram sonhos, mataram alegria, mataram casamentos, mataram lares. Fizeram mal, sabe? Então Deus é justo juiz. Eles estavam sofrendo por algo que eles tinham feito. Deus disciplina quem ama. É um ato disciplinar aqui. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Já pensou isso? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Presta atenção nisso. Cavalos aparelhados para a guerra. Sim, eles estão prontos não para a batalha. Falou em guerra. Eu disse para vocês o que antes? Nós estamos numa batalha espiritual. O manual de batalha espiritual para vocês, o livro Táticas de Guerra, também relançado pela Arcádia. Vou colocar aqui o livro, vale a pena essa versão, tá bom? Que está mais bem feito. Então, estamos em batalha. Não começou a guerra ainda não, tá bom? A guerra ainda não começou, mas já vemos rumores de guerra, né? Eles estavam aparelhados para a guerra, prontos para a guerra. Aí o bicho vai pegar. Entidades demoníacas prontas para a guerra. Presta atenção como é que eles estavam vestidos, ornamentados. E sobre as suas cabeças havia umas como de coroas, semelhantes a ouro. E seus semelhantes, não eram de ouro, semelhante, porque eles não eram dignos de usar de ouro. Né? Quem é digno são os anjos, é Deus. Eles não eram dignos. Como de ouro? Dourado, fake. Assim, era laqueado a ouro, no máximo banhado a ouro, mas não era de ouro. E seus rostos eram como rostos de homens, né? E tinham cabelos como das mulheres, compridos. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. Ou seja, se eles possuíam couraças, né, na frente, né, de ferro, parecendo ferro, essa couraça é um equipamento de defesa, né? Então, sinal, mais uma vez, eles podem se machucar. Sim, eles podem se machucar, né? Senão a peleja no céu seria eterna, né? Quer ver o que aconteceu? Mais um exemplo como eles podem se machucar. Daniel, certa vez, estava orando, né? Conversando com Deus e orando. Reparem no relato de Daniel. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Ele não estava apenas orando, mas ele chorava. Ele chorava copiosamente. Eu sei o que é isso. Às vezes Deus coloca pra gente um peso de intercessão indescritível, né? E você só chora. Chora, ora, intercede, chora. Não é depressão, não estou falando de depressão, mas é algo espiritual que vem de você, né? Não comi nada saboroso. Esse era o jejum de Daniel, tá? Tem vários tipos de jejum. Então ele tirou tudo que era prazível para ele. Carne e vinho, nem provei. Tá vendo? Tinha vinho, né? Então, ele não provou nem carne nem vinho, coisa que ele gostava. E não usei nenhuma fragrância perfumada, nenhum perfume ele passou. Nem banho tomou, brincando aqui, tá? Até que se passassem 3 semanas. Passou tempo, né? E aí dando continuidade. E no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem do grande rio, Tigre. Olhei para cima, ou seja, algo chamou a sua atenção. Sabe como que eu imagino? Tava sol, né? E de repente ele vê uma sombra grande perto, se aproximando dele. Ele olha para cima. Os anjos são altos, 3, 4 metros de altura, em proporção ao homem, né? E estava diante de mim um homem vestido de linho,
Olha como estava vestido o anjo, vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Ele tem a legitimidade de usar um cinto de ouro puríssimo. Já os demônios não. Era como de ouro, não era ouro. Estão vendo a diferença? Seu corpo era como berilo e o rosto como relâmpago, brilhante. Moisés, ao descer do monte, voltou com o rosto iluminado. Quando você tem um encontro com Deus, seus olhos mudam, sua vida muda, seu sorriso muda. Por mais que você sofra, você aprende, Pai, em tudo dai graças. Os olhos, como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. E somente eu, Daniel, vi a visão. Só ele viu. Por que só Daniel viu a visão? Porque ele era digno. Ah, Daniel nunca viu um anjo. Mas você é digno de ver? Ser fofoqueiro? Ser maldizente? Como é que está a sua fé? Você ora? Você estuda a palavra? Você louva? Você adora? Você ajuda as pessoas? Você tem compaixão? E você acha que um anjo vai aparecer para você? Na boa, viu, gente? Isso não acontece, tá? Então, porque Daniel era digno. Né? Os que me acompanhavam nada viram, claro, não viram, mas sentiram uma presença poderosa. A presença de um anjo é muito poderosa, é indescritível. Mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Eles tiveram pavor da força e poder de um anjo. Quando você sente que é um anjo, você não tem medo dele. Você sabe que é um anjo. Você sente uma presença boa, positiva, suave, agradável, como um aroma leve e suave. A Bíblia tem um texto que diz que você deve testar os anjos, né? Eles têm que dizer, confessa o nome de Jesus. A Rebeca Brown falava muito disso, mas não existe nenhum texto na Bíblia em que quando um anjo apareceu, um anjo de verdade, ele foi sabatinado. Né? Assim, Daniel não falou, peraí, deixa eu ver se é um anjo mesmo, né? Confessa isso, aquilo, fala aquilo. Não, você nunca vai encontrar isso, tá? Porque quando você está diante de uma presença legítima de um anjo, não resta dúvida que você está diante de um anjo. Simples assim, poderoso assim, tá? Mas apoderou-se deles medo, e eles fugiram e se esconderam. Então, ou seja, a presença de um príncipe angelical, ela é muito poderosa. Mesmo assim, ele enfrentou, né, esse anjo que era um príncipe angelical, ele enfrentou uma resistência, né, uma resistência de outros príncipes, anjos caídos, tá? Né? Então, existe um sinal aqui, mais um sinal, que essa resistência ela é caracterizada por um combate. Porque se não houvesse resistência, ele passaria. Ele é um anjo poderoso, é um príncipe. Ele daria um peteleco no príncipe da Pérsia, no anjo, no espírito territorial ali, que era um demônio, né? E passaria, e pronto. Não, mas ele foi resistido durante 21 dias. Durante 21 dias houve guerra ali, houve peleja, eles batalharam, eles lutaram por 21 dias, pode ter certeza disso. Isso que impediu que ele chegasse, porque ofereceu resistência. E aí continua. Assim, Daniel falando, fiquei sozinho. Sabe, quando você está sozinho, esse é o momento que Deus fala com você. Deus fala no silêncio. Como é que Deus diz para você orar mesmo? Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. Sobe ao monte e fala com Deus. Como é que Jesus buscava a presença do Pai? Ele ia para o deserto, ele ia para o monte. Às vezes a gente acha que está numa multidão na igreja e nós estamos orando e Deus está ouvindo. Às vezes Deus não está te ouvindo porque aquilo é só cena. Aquilo é só cena para inglês ver. Você levanta a mão para louvar a Deus e aquela mão que você levantou para louvar a Deus em casa você bate na sua esposa. Você espanca o seu filho. Você aponta o dedo para as pessoas mais frágeis. Né? Não é assim? Olhando aquela grande visão, fiquei sem forças. Né? Muito pálido, quase desfaleci. Então eu ouvi falando. Mesmo sem força, ele ouviu o anjo falando. E ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra. Perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém, de quem? Do anjo, tocou em mim, renovou as forças. Anjos fazem isso. Tocam em você e renovam suas forças. Quando Jesus estava no Getsemane e ele faz oração, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Primeiro ele pergunta, se puder, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. A Bíblia diz o quê? Veio um anjo e o fortaleceu. É isso que os anjos fazem. Eles tocam em você e te fortalecem. Quantas vezes eu percebi isso na minha vida? Num momento de fraqueza muito grande, de tristeza muito grande. Nunca questionei a Deus, nem o amor dele, nem minha fé foi abalada. Mas eu passei por momentos de tristeza muito grande, de dor muito grande. E muitas vezes eu senti presença angelical, o anjo cuidando de mim. Especialmente quando dizia, Pai, ok, aceito a sua vontade, seja feita ela e não a minha.
O Senhor sabe de coisas que eu não sei. E você entrega para Deus, entrega no altar. A vida muda, viu, gente? A vida muda quando você faz essa decisão. Em seguida, a mão de alguém me tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes e disse: Daniel, você é muito amado. Você já imaginou você escutar isso de um anjo? O anjo aparece para você e fala: Maria, você é muito amada. Olha, Marcos, você é muito amado. João, você é muito amado. Você é amado, simplesmente assim, sabe? Isso é algo tão especial. Isso é indescritível. Não tem vocabulário para descrever isso. E ele continua: preste bem atenção no que eu vou lhe falar, porque é importante. Preste atenção no que eu vou te falar agora também, porque é importante. Levante-se, né? Porque o anjo não é digno de receber adoração. Então, levanta, não fica de joelho. Só Deus é. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Ou seja, Deus mandou eu vir até você. Eu estou vindo até aqui, Daniel, porque Deus mandou. E sabe por que Deus mandou? E sabe por que você é tão amado que Deus mandou eu vir até aqui? E ele continua dizendo: quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Reforçou: não tenha medo. Talvez seja a primeira vez que ele tinha visto o anjo. Ele estava assustado. É natural. A gente se assusta a primeira vez mesmo. Parece que é coisa da nossa cabeça, parece que é uma ilusão, parece que é um delírio, até cair a ficha. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Olha, parece que eu oro, Daniel, e o céu está de bronze, e parece que Deus não me escuta, Deus está ouvindo. Só que talvez o tempo dele seja diferente do seu. Nós somos imediatistas. Quantas coisas eu pedi para Deus e Deus não me deu na hora. Deus me deu anos mais tarde. Quantas coisas eu passei, eu nunca imaginei que ia passar. Privações, dificuldades, difamações, calúnias, perdas. Nunca, sinceramente, muitas coisas que eu vivi, eu imaginei que eu jamais ia viver. Né? Mas eu entendi que quando você ora, quando você permanece em oração, a sua oração é ouvida. E no tempo certo, Deus te responde. E Deus me trouxe muitas respostas. Muitas delas eu quero ensinar para vocês nesse curso. Chamando curso nome provisório, tá? Suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Olha que coisa linda. Deus, ele ouviu tuas palavras, viu? Ouviu tuas palavras. E o anjo vem em resposta à sua oração. Não é poderoso isso? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porque houve peleja lá. Então Miguel, um dos príncipes, lembra Miguel que vai defender o povo de Deus? Lembra Miguel que vai defender todo aquele que tiver o selo, todo aquele que tiver escrito um livro da vida, que quando começar o tormento com os gafanhotos lá, liderados por Abaddon, vai proteger? Esse mesmo Miguel apareceu em defesa desse anjo que apareceu para Daniel, que já era um anjo poderoso. Veio Miguel, um dos príncipes supremos, e veio em minha ajuda. E venceu aquele príncipe da Pérsia, venceu a resistência. Esse texto vai estar narrado em Daniel, capítulo 10, de 2 a 13. Então, meus queridos, haverá uma grande guerra. Estamos na batalha só. Estamos no ensaio de muitas coisas. Não começou a guerra ainda. Eu quero te preparar para a guerra, não para a batalha. Eu vou te ensinar a guerra. Não apenas no curso de líderes, eu vou aprofundar mais, porque vai ser um efeito multiplicador, né? Aqueles que aceitarem o desafio vão multiplicar, certamente, o conhecimento transmitido. Mas você também, nesse vídeo, eu não estou cobrando nada, vai ser um multiplicador se você aceitar o desafio que Deus tem para você. E não é pequeno, é grande. Grande é a responsabilidade, porque agora você vai saber de coisas que ainda não te contaram. Haverá sim uma grande guerra. A batalha já está ocorrendo e vale a pena mais uma vez você ler Táticas de Guerra para você se preparar, pelo menos os princípios elementares da batalha espiritual, e assistir no meu canal do YouTube os vídeos de batalha espiritual nível 1, nível 2, nível 3, que a gente fala de cura e libertação. Dá uma assistida, se prepara para a batalha. Veja também um vídeo chamado Deus Vazio, para fortalecer a sua fé, e tantos outros, né? Palavras secretas que vão te ajudar, né? Eu fiz em amor para te abençoar. Vamos voltar agora para Apocalipse, né?
Depois que as hordas, né, que aquelas hordas que estavam presas foram soltas, foram libertadas sob o domínio de Abaddon, Abaddon era o rei sobre eles, né? E vou continuar falando sobre esse texto. Vamos voltar para esse texto, tá? E o ruído de suas asas era como o ruído de carros de combate, na época as bigas, né? Quando muitos cavalos correm ao combate. Então eles eram barulhentos, porque é uma tropa, é um exército, não é meia dúzia. Eu estou falando de um exército de demônios que foram soltos para, não a batalha, mas para uma guerra. E uma guerra contra os santos. Uma guerra contra Deus. Uma guerra contra os anjos. Uma guerra contra você. Uma guerra contra mim. E nós temos que estar preparados para essa guerra. E eu vou te ensinar o que fazer. Pautado na Bíblia, tá? E tinham caudas semelhantes aos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Sabe o que é aguilhão? Aguilhão são pontas, algo pontiagudo, que causam dores pungentes, indescritíveis. Por exemplo, a raia, né, um animal marítimo, ela tem uma cauda e na ponta ela tem uma lança, como se fosse uma lança na cauda, que é chamado de aguilhão. Né? Inclusive, teve um zoólogo, vou pôr até aqui a imagem da raia, para vocês lembrarem o que é a raia, tá? E em seguida eu quero pôr a imagem do zoólogo. Esse zoólogo morreu, se não me engano, deixa eu ver a data, eu coloquei aqui, em 2006 ele morreu precocemente, sabe, eu adorava os programas dele, morreu com 44 anos, porque esse aguilhão perfurou o coração dele. Ele estava filmando uma raia de cima e de repente ela o atacou, né? Então é algo mortal, é algo mortal. Vamos continuar falando sobre esses seres. E o seu poder era para danificar aos homens por 5 meses. Reforçou, aos homens por 5 meses. Homens aqui, humanidade, tá? Não apenas homens, estou falando de homem e mulher, tá? Repararam aqui? Aos homens por 5 meses. Repararam que não tem distinção? Não está dizendo para solaparem os ricos, os pobres, os iletrados, os mais cultos, os mais poderosos ou a pessoa mais simples e comum. Todos aqueles que não estiverem no livro da vida vão ser atormentados por essas entidades. Por 5 meses vão sofrer bastante e ainda mais vão querer a morte e a morte vai fugir. Somente aqueles que tiverem um selo estarão protegidos por Miguel. É mais ou menos o que aconteceu no Egito, né? Veio o anjo da morte e causou tanto estrago, mas naqueles que estavam protegidos por Deus, que Moisés pediu para aspergir o sangue na porta, que tipificava o sangue de Jesus lá na frente, protegeu eles, guardou eles. Assim será. Então, querido, se você é verdadeiro diante de Deus, não tem motivo para ter medo, tá? Não temas, o Senhor é contigo. Eu vou parar por aqui e vamos continuar. Parte 3, semana que vem. Presta atenção. Esse vídeo vai trazer revelações profundas. Assista até o fim. Não veja a parte primeira e não veja depois a segunda, a terceira. Se você assistir até o fim, você vai se surpreender de uma maneira tal que eu não tenho vocabulário para expressar. E olha, para você deixar um escritor sem vocabulário é difícil, não é? Mas eu tenho certeza que vai deixar estupefato, né, a conclusão de todo esse conjunto de informações. E ainda mais, você vai entender melhor a sua missão, você vai entender melhor o seu propósito, vai entender melhor o porquê do seu sofrimento, da sua dor, da sua luta, e eu quero te ensinar a lutar. Esse vídeo vai te ensinar a lutar. Não a batalha, mas a guerra, a te preparar para a guerra. Não perca a semana que vem, tá bom? Parte 3, tá bom? Essa série de vídeos aqui, nós estamos falando a respeito de nós podemos ser observadores do futuro, né? Observadores do futuro. Aguarde a parte 3. Espero vocês na semana que vem, tá bom? Orem pela gente, intercedam, divulguem esse ministério, divulguem para que esse vídeo alcance mais pessoas e aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo em amor, que sejam tocados para lançar sementes nesse ministério, ofertas voluntárias. Eu só peço o suficiente para eu poder honrar os meus compromissos. Nada mais, né? Nada mais. Sempre que Deus mandou a mais, eu ajudei pessoas. E talvez você tenha sido um dos ajudados, né? Mas é engraçado que as pessoas ajudadas nunca se manifestam, né? Não, é raramente alguém que foi ajudado pela gente, financeiramente inclusive, se manifesta. Se calam, né? Mas quando tem alguma bobagem para falar, uma calúnia, escutar, alguém disse que, aí espalhe. Esses, o anjo não vai proteger. Esses vão sofrer. Espero que você não faça parte desses, tá? O que você fizer, faça por amor, tá bom? Não importa.
Não importa o valor, importa o amor, tá bom? Até semana que vem, gente. Não perca a terceira parte, tá bom? Tô falando devagarinho para que você aprenda. Eu quero o melhor para você, diante de Deus. Até semana que vem, gente. Que Deus te abençoe e te guarde.